Olha só, hoje nós vamos falar aqui no Tom Maior sobre a importância da fonoaudiologia durante a infância. Desde o nascimento até a amamentação, o bebê já começa a desenvolver a região da boca. Essa evolução vai permitir que aos poucos a criança comece a perceber os sinais de fala, os assuntos que os pais falam, as dicas que os pais estão falando, ela vai desenvolvendo a fala. Mas, quando isso não acontece de maneira natural, é preciso procurar a ajuda de um fonoaudiólogo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com a doutora Ana Carolina Roveri. Ela que é fonoaudióloga clínica institucional da CESA Capuava, a Associação Cultural de Educacional, Social e Assistencial, a doutora Natália Caroline Roveri. Doutora Natália, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior e muito obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente hoje. Boa tarde, eu quem agradeço, Jéssica, Jordana, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, doutora. Eu queria começar que a senhora explicasse para a gente sobre o que é a fonoaudiologia, quais são as suas áreas de atuação, como ela é aplicada. Certo. A fonoaudiologia é uma ciência da área da saúde que tem hoje 11 áreas, que não é muito, às vezes não é muito divulgada e muito conhecida, né? As pessoas acabam conhecendo mais as áreas relacionadas à fala e à surdez, mas são 11 áreas, dentre elas linguagem, fluência, voz, tem várias, motricidade orofacial e a fonoaudiologia estuda todas essas áreas. É claro que uma área acaba se encontrando com a outra, mas elas são divididas assim didaticamente. Dentre essas 11 áreas, né, hoje o nosso foco é a questão da fala e também focando na infância, né, como a Jéssica mesma disse no início do programa, né? Então, a fala do bebê, a fala da criança, ela começa a se desenvolver desde da amamentação, né? Então, o que a gente precisa saber desde que, a partir do momento que o neném nasce? O que a gente tem que observar para saber se ele vai precisar de algum tratamento específico? Certo. Existem os marcos do desenvolvimento infantil, e aí, dentro desses marcos, é super importante que os pais, os pediatras, todo mundo que acompanha esse bebê observe. Então, quando nasce, a primeira coisa é o teste da orelhinha, que deve ser feito na maternidade mesmo, que é a triagem auditiva neonatal. Então, é a primeira coisa a ser analisada. Depois, em cada faixa etária, a gente espera alguma resposta. De 1 a 3 meses, por exemplo, o que a gente espera que um bebê faça? Que o bebê olhe, que o bebê sorria, que ele dê as risadinhas. Então, essa é a forma de comunicação, o choro, né, para o bebê de 1 a 3 meses. As primeiras palavras, a gente espera por volta de 1 ano de idade. Então, a criança com 1 ano, ela tem que falar já umas palavrinhas isoladas. Por exemplo, mamãe, papai, água. Com 1 ano e meio, a criança precisa juntar já 2 palavrinhas, começar pequenas frases. Com 2 anos, ela já deve compreender ordens e formar frases maiores. Então, se a criança tem, por exemplo, 2 anos e não fala nada, a gente sabe que existe um atraso que precisa ser investigado. E, Caroline, quando os pais percebem esse atraso, o que eles devem fazer? Já é indicado que procure a ajuda de um especialista mesmo? Sim, a gente sempre fala, né, que geralmente os pais percebem algum atraso, alguma dificuldade. Então, quando isso é percebido, inclusive a gente tem as tabelinhas do desenvolvimento, que é legal de acompanhar, né, o que é esperado em cada faixa etária. É super importante buscar, sim, uma avaliação. Acontece que algumas vezes, alguns profissionais da saúde ainda têm uma visão mais antiga, de falar, não, espera até 3 anos, até 5 anos, não tem necessidade de levar antes na fono. Mas isso é um mito, né? A partir do momento que a criança já tem 1 ano e meio, não fala nada, não interage, não se comunica, já pode procurar uma avaliação. Nós temos
hoje a estimulação precoce, que é quanto antes a criança chega para o atendimento, mais a gente começa já a estimular. Então, percebeu a alteração, é importante procurar um profissional, um fonoaudiólogo para avaliação de linguagem. Pois é, a senhora citou agora há pouco, né, como que a gente percebe, como que a gente pode considerar esse atraso, falando de cada faixa etária, né, de cada ação de cada faixa etária. Mas a senhora disse também que geralmente os pais percebem. Porém, podem ter aqueles casos de que os pais percebem, mas ignoram. Então, o que que nós, como se fôssemos pessoas de fora, no caso, né, como família, como amigos, o que nós podemos fazer e qual que é a maneira ideal de falar isso para os pais sem que seja visto como uma ofensa? Legal. A gente tem as duas formas, na verdade. A gente tem tantos pais que percebem e às vezes a família fala, não, imagina, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada. Então, primeiro, não fale isso, né? Se você não é um profissional da área, se você não fez um curso para saber sobre o desenvolvimento de linguagem, se você não é um fonoaudiólogo, não fale que não é nada, que é coisa da cabeça da mãe, do pai. Apoie esses pais para ir até uma avaliação. E se você percebe que uma criança da sua família, do seu círculo social, apresenta algum tipo de atraso e essa família não procurou ajuda, pode ser que essa família já tenha percebido e esteja ainda negando aquela dificuldade, porque é um dos processos, né, dessa fase de quando a família percebe, então pode ser. Mas também pode ser que, às vezes, é o primeiro filho, não tem muito parâmetro, não comparou com outra criança, então pode ser que não tenha percebido. E aí, cabe a gente ter, né, as palavras certas, falar da maneira correta, mas orientando, sugerindo que procure uma avaliação fonoaudiológica ou pergunte para o pediatra, né, como que pode proceder em cada caso, mas é interessante falar assim de forma delicada, é claro. Em relação ainda às crianças, esses problemas de desenvolvimento na fala, de alguma maneira, eles podem, Natália, estar relacionados também à amamentação? Pode sim. A amamentação, ela está bem relacionada ao desenvolvimento. Não quer dizer que quem não mamou em seio materno não vai desenvolver a linguagem ou vai ter um atraso, né? Então, a gente não pode falar que se não acontecer uma coisa, vai acontecer outra. Mas qual que é a relação da amamentação com o desenvolvimento de linguagem? A primeira delas, mesmo se não for uma amamentação em seio materno, é o contato mãe-bebê. Então, enquanto a mãe está amamentando o bebê, ela olhando para ele, conversando, cantando uma musiquinha. Então, o próprio momento da amamentação, ainda que não seja a amamentação no seio, ela favorece essa estimulação de linguagem desde as primeiras horas de vida. Mas, fora isso, a amamentação, ela proporciona o desenvolvimento adequado das estruturas de musculatura facial mesmo, musculatura perioral, né, que auxilia depois no momento da fala, esses órgãos a estarem com a força adequada. E a questão você mesma disse que não é só a amamentação no seio materno, né? Mas esse desenvolvimento da musculatura, ele também que pode ajudar também nesse desenvolvimento da musculatura, seria o bico ou não? O melhor para o desenvolvimento é o seio, né? Porque aí a criança faz a pega correta, ela consegue ali ajustar a postura, fazer o posicionamento de língua adequado. Então, o seio materno, ele é perfeito para esse momento. Porém, quando não é possível amamentar em seio materno, aí existem alguns tipos de bico, né, que podem favorecer a criança a fazer uma força maior. Natália, não são só problemas de deficiência na fala que os pais devem levar a criança para um fonoaudiólogo, né? Existem outros motivos que podem ser corrigidos com um tratamento especializado? Existem sim. Na verdade, o que acaba chamando mais a atenção é quando demora um pouquinho mais para falar, né? Então,
quando é a criança pequena, a gente acaba recebendo por conta disso, atraso de fala ou de linguagem, que são coisas também diferentes, né? Agora, pode haver as questões de motricidade orofacial, por exemplo, uma respiração alterada, que aí algumas vezes o médico, o otorrino, pede para a gente avaliar e tratar. Aí as crianças um pouquinho maiores têm as questões vocais, né, com disfonia, então a fono também atua. Tem as questões auditivas, então, por exemplo, na CESA Capuava, que é a instituição que eu trabalho, nós atendemos crianças com autismo e também com surdez. Então, é outro tipo de intervenção também que é possível com a fonoaudiologia. E falando de tratamento, o tratamento ele é diferente para cada idade? Como que funciona esse tratamento? Antes do tratamento é necessária uma avaliação completa da criança, né? Pensando em tudo ali, o que tem intrinsecamente e extrinsecamente. Porque tem uma diferença, às vezes, entre a criança que precisa ser estimulada e a criança que precisa de uma intervenção. Então, algumas vezes, é uma questão assim, de faltou algum estímulo externo, a gente precisa orientar um pouquinho a família e a criança já desenvolve. Mas outras vezes precisa mesmo de uma intervenção. E aí, para cada caso, é feita uma intervenção específica. Na criança pequena, as intervenções são bem com base no lúdico, né? Que são as brincadeiras. E aí, algumas vezes, os pais até pensam, nossa, mas é uma brincadeira, assim, do nada? Não, não é uma brincadeira do nada. É uma brincadeira que é para aquele objetivo, para aquela criança, e que, se for bem executado, é a forma como a criança vai aprender, né? Com a criança, a gente não consegue sentar na mesinha, dar o caderninho e passar exercício. Então, é por meio do lúdico. Mas cada um tem as suas necessidades de acordo com a avaliação fonoaudiológica. Natália, uma coisa que a gente percebe muito quando a criança está iniciando a fala é a gagueira. É normal, até que ponto é normal a criança gaguejar quando está aprendendo a falar? Existe uma fase em que a gagueira pode ocorrer, porque a criança, ela se baseia na fala do adulto. Então, vocês já devem até ter observado. Uma criança, por exemplo, de 2 anos falando tudo certinho, conjugando até o verbo certinho. Por que isso acontece? Porque ela está reproduzindo a fala do adulto, aquilo que ela escuta. Depois disso, ela começa a experimentar a própria fala dela. E, em alguns momentos, acontece de, nessa experiência, ter essas rupturas na fala, essa pequena disfluência nesse momento. Essa gagueira vai passar, é uma gagueira do desenvolvimento ali. Mas existem gagueiras que ficam e que precisam de intervenção. O importante se observar é o tempo, né? Se faz mais de 6 meses que a criança está gaguejando, se começou e de uma vez assim ela começou a gaguejar em tudo. Então dá para ir percebendo as diferenças na gagueira e, claro, sempre procurar também uma avaliação em caso de dúvidas. E qual que é a importância do diagnóstico precoce? A importância não é nem tanto ter um diagnóstico para ter um nome ali do que a criança pode ter, né? Porque muitas vezes a criança vem para estimulação e não tem nenhuma alteração. Mas quando a gente pensa numa criança que tem uma deficiência, que tem alguma questão maior ou que tem uma alteração mesmo intrínseca, a importância do diagnóstico precoce e da estimulação precoce é ir proporcionando o mais rápido possível que essas crianças adquiram as habilidades dentro da faixa etária esperada. Então, se a criança está com um atraso de 6 meses, aqueles 6 meses não são só os 6 meses, é tudo que ela já perdeu, que ela ainda não adquiriu e que ela ainda não emitiu naquele momento. Então, é um trabalho que a gente já começa no atraso, né? Então, não é nem tanto assim um diagnóstico para ter um nome, ter um rótulo, nada disso. A importância da avaliação precoce, da intervenção precoce, é proporcionar o mais rápido possível uma melhora nas habilidades de comunicação e nas habilidades sociais, porque faz muita diferença para a criança
se comunicar corretamente com uma criança da idade dela. E ainda falando de diagnóstico, né? O quanto um diagnóstico tardio, quando o atraso ele é muito longo, chega a ser mais de 1 ano, por exemplo, o quanto esse diagnóstico tardio ele pode ser prejudicial para a criança? Existem casos, por exemplo, eu já tive experiência com casos de surdez que foram diagnosticados com 5 anos de idade. Então, se a gente pensar no desenvolvimento da criança, os primeiros anos de vida a gente chama de janela de aprendizado, que é a janela de oportunidades para o aprendizado. Aquela fase que a criança é uma esponjinha, tudo que a gente ensina ela aprende rapidinho, né? Então, quando um diagnóstico vem tardio, a criança não recebeu o estímulo adequado para as necessidades dela. Então, de novo, a questão não é o nome, mas a questão é que ela não teve as necessidades dela atendidas. Aí, por exemplo, no caso da surdez, uma criança que talvez teria se beneficiado antes da Libras, do implante coclear, e teria uma linguagem anterior, e quando chega na fase de alfabetização e ao desenvolvimento ao decorrer da vida, não tem outros atrasos. Natália, outro problema que a fonoaudiologia pode corrigir é a mastigação. O que uma mastigação ruim pode gerar de prejuízos na saúde das crianças? Sim, a mastigação está dentro da área da motricidade orofacial, né, que tem como as funções mastigação, deglutição, respiração, fala. E a gente fala que está tudo interligado, né? Então, a quantidade de dentes que a gente tem na boca, ela interfere na forma como a gente fala, como a gente articula, como nós falamos cada fonema, cada som da fala, e até além disso, até na forma como a gente aprende. Então, se a gente tem, por exemplo, uma mastigação alterada, nós podemos ficar com a musculatura de um lado mais forte do que a musculatura do outro lado da face. E aí, com isso, a gente pode vir a ter uma respiração oral, que deixa a gente mais desatento, fadiga mais. Aí a criança também que respira pela boca, ela muitas vezes não percebe corretamente os fonemas da fala, e aí ela pode falar trocado, né, com as trocas da fala. Isso é uma das causas, mas assim, tá tudo relacionado. Então, a mesma boca que fala, é a mesma boca que come, é a mesma boca que respira. Se tiver uma alteração de mastigação ou se tiver uma alteração de fala, com certeza vai ter alguma outra alteração associada que o fonoaudiólogo ajuda a investigar. Natália, a gente já está caminhando aqui para o encerramento, né, para o final da nossa entrevista, da nossa conversa. E eu queria também saber de você se há certa resistência de pais ao procurar o fonoaudiólogo, procurar esse profissional. Sim. Infelizmente, a fono ainda é uma área pouco difundida, né? Então, algumas pessoas ainda têm aquela visão de fono é o que trabalha com gagueira, é o que trabalha com surdo, e não sai muito disso. Então, às vezes, a mãe vem para o atendimento e o pai não concordou muito em trazer, ou vice-versa. Ou mesmo que eu tinha com os familiares falam, nossa, mas por que precisa de fono? Também, mas às vezes tem outra alteração. Então, existe sim ainda essa resistência. Apesar de ser uma área que atua desde o bebê até o idoso, né? E nas 11 áreas aí. Então, com base nessa resistência que existe, há algo que a gente possa fazer no nosso dia a dia, né, para ajudar, para estimular. A gente tem falado tanto de estímulo aqui durante a entrevista. Então, o que a gente pode fazer para estimular a fala da criança, para ajudar nesse desenvolvimento? O que a família, os amigos, o que a gente pode fazer quanto a isso? E também queria que você deixasse esse alerta para quem está nos acompanhando. Sempre que a gente fala assim, procure avaliação fonoaudiológica, não quer dizer que essa criança vai precisar de terapia, né? Então, é melhor procurar a avaliação e depois falar, não precisa, estimula dessa forma em casa e está bom, do que não procurar e depois precisar de intervenção e ter perdido um tempo importante aí da vida da criança. Então, em alguns casos vai sim, já precisar entrar na intervenção.
outros não. Então, por via das dúvidas, não custa procurar um profissional para avaliar, né? E aí, o que dá para fazer em casa? Eu sempre falo que o mais importante do que o brinquedo é o brincar com a criança. Então, o brinquedo mais interessante para a criança é o parceiro dela ali. Então, se a gente senta no chão com a criança e que seja no meio de outra atividade, então é um momento que a gente precisa sentar aqui para brincar de alguma coisa. Vamos então estimulando o vocabulário dela, vamos trabalhando o jogo simbólico, fingindo que a gente está dando comidinha para a boneca, brincando com os carrinhos. O momento do banho é um momento excelente para estimular também os nomes das partes do corpo, então vai dando banho, vai falando os nomes. No momento da refeição também, os nomes dos alimentos. Então dá para aproveitar as situações do dia a dia para trabalhar essa estimulação. O mais importante é a interação da criança com o adulto ou com outras crianças. Conversamos então com a Natália Caroline, ela que é fonoaudióloga clínica institucional da Acesa Capuava, a Associação Cultural, Educacional e Social e Assistencial. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Jordana Ágata, muito obrigada também pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Jéssica. Sempre um prazer estar participando aqui no Tom Maior. Grande abraço para você que está nos acompanhando. Fique aí também o alerta e mais detalhes. Se você quer rever essa entrevista com mais atenção, acesse o sagresonline.com.br. É isso aí. A íntegra dessa entrevista daqui a pouquinho está lá no Sagres Online. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Samuel Straioto e os destaques da economia.